cidade do Porto, fruto de uma história de lenta acumulação de tecido urbano, ainda mantém em grande parte do seu centro a sua estrutura medieval. O Centro Histórico Património da Humanidade é um exemplo claro disso, e mesmo a sua expansão ao longo do século XVIII e do século XIX, naquilo que hoje se chama Baixa, que na altura era a cidade, foi feita sem grandes avenidas, sem grandes alamedas. Portanto, a disponibilidade de espaço público é, enfim, limitada no centro da cidade. Isso condiciona as opções de mobilidade. Do meu ponto de vista, a única solução que existe para a mobilidade no centro da cidade do Porto é o progressivo abandono da excessiva dependência do automóvel particular, ou do automóvel individual, se quisermos, e a promoção em dois eixos de mobilidade. O principal é claramente o transporte público. O outro é, com o progressivo condicionamento deste território ao automóvel, a promoção da mobilidade suave, em particular a mobilidade pedonal. Eu acredito muito fortemente que a melhor solução para a mobilidade de proximidade no município de Porto, e em particular no seu centro, passa por pôr as pessoas a andar a pé, por termos um espaço confortável e seguro para que isso seja possível. O BUS foi um projeto financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, que tinha como objetivo oferecer ferramentas de apoio à decisão aos municípios para o desenvolvimento de estratégias para a bicicleta. O projeto vem do facto de sentirmos que, particularmente no nosso contexto nacional, tem havido, ou havia na altura, pouco investimento na mobilidade por bicicleta. A maior parte das nossas cidades são consideradas, no contexto internacional, de cidades principiantes na utilização da bicicleta. Isto é, são cidades que têm menos de 10% de repartição modal feita por bicicleta e em que não existe uma tradição de desenho da cidade para a bicicleta. Portanto, era o contexto ideal para oferecer ferramentas de apoio ao planeamento, até porque estamos num contexto em que precisamos de mais soluções de mobilidade sustentável e a bicicleta acaba por ser uma solução muito interessante, até porque grande parte das nossas deslocações no país ainda são de curta distância, portanto perfeitamente execuíveis de bicicleta. Para este projeto, nós resolvemos focar-nos em 3 ferramentas especificamente pensadas para o contexto de cidades principiantes, onde existem muito pouca tradição de planeamento para a bicicleta e que oferecia, então, os primeiros passos para dar apoio aos municípios a perceber por onde começar. Há um conjunto de arruamentos no município do Porto e no centro da cidade que são considerados estruturantes para o sistema de mobilidade da cidade. São aqueles arruamentos onde nunca irá deixar de ser necessário haver transporte individual, automóvel. Mas há um conjunto muito significativo dentro deste território de arruamentos e de espaços urbanos que hoje estão subordinados completamente ao trânsito automóvel e que, do nosso ponto de vista, podem constituir uma rede de percursos amigáveis para a tal mobilidade suave. Foi assim que nasceu a ideia da Rede 20. A Rede 20 é o quê? É, se nós quisermos, a adaptação daquele conceito, que foi aplicado na cidade de Barcelona, das superquadras, que passa exatamente por isto, por hierarquizar os espaços viários entre aqueles que são imprescindíveis que se mantenham como estão hoje, com o trânsito automóvel fluido, sem qualquer condicionante, mas depois há um conjunto de áreas que são cercadas por esta rede de circulação automóvel que se constituem como espaços urbanos mais calmos, mais amigáveis do peão, no fundo mais humanizados. Foi assim que nasceu a Rede 20. Nós, cada vez que entramos nestas bolsas, onde se quer criar uma rede coerente de percursos amigáveis para o peão, nós temos um postulete a informar que estamos a entrar na Zona 20, onde o automóvel não deve circular, não pode circular a uma velocidade superior a 20 km por hora, em que a lógica da utilização do espaço público é uma lógica de partilha entre todos os modos, incluindo o modo pedonal, e, portanto, isso implica que o diferencial de velocidades seja reduzido, porque é isso que transforma um espaço urbano num espaço seguro para a mobilidade suave. Portanto, a única solução para estes territórios é transformar estes arruamentos em arruamentos de partilha, em que o automóvel se tem que subordinar à velocidade mais lenta do peão e da bicicleta.